E aí, pessoal, hoje vamos comentar então as redações, né, dos três primeiros colocados do concurso que nós fizemos com a proposta lá da live, a educação à distância, os mitos, paradigmas, né, gente? Então, eu e a professora Miriam vamos comentar um pouquinho aqui sobre o porquê das notas. Então, vou começar com, em primeiro lugar, a Emily. A nota que eu dei foi 96, a professora Miriam 95, então aí notas praticamente iguais. E deixar bem claro, antes de começar aqui, gente, que não é exato, mas a gente pode dizer que tem 20, 30% ou até mais, de repente, de subjetividade nas avaliações, né? Cada um interpreta de uma maneira, cada um entende um ponto como 100%, o outro entende como 90%, um acha que está excelente, o outro acha que está bom. Então, nunca vão ser exatas as avaliações, né? Apesar de, às vezes, as notas serem iguais, os pontos descontados são itens diferentes. Então, muito difícil, raramente vai ter uma avaliação idêntica, exata. Então, existem essas diferenças, mas a maioria das redações, a grande maioria, não teve discrepância, teve pouca nota de diferença. Algumas ali tiveram uma nota, 2 ou 3 tiveram uma nota bem diferente, mas não interferiu, porque a nota mais alta não chegaria perto dos 3 primeiros colocados, então não interferiu nessa classificação dos 3 primeiros, né, gente? Então, interessante ressaltar, né, boa tarde primeiro, que nós corrigimos em espaços diferentes, um não sabia, né, do que o outro estava comentando ou corrigindo. Depois, o professor Harrison entregou as redações dele aqui, eu entreguei as minhas e foram feitas as médias. Então, totalmente subjetivo em algumas partes, um não sabia o que o outro corrigiu. E como disse o professor, agora no primeiro classificado a nossa diferença 95 e 96 mínima, né? Inclusive os concursos públicos existem essas diferenças de nota, né? Óbvio, em todos os concursos. Então, vindo para a primeira colocada aqui, a Emily, a redação. Então, item 1, que se referia à gramática. Nota máxima. Eu apontei aqui, e às vezes até nas avaliações a gente vai corrigir de novo, pode encontrar, vai mudar. Eu, se corrigir de novo a redação, de repente vai mudar um pouquinho a nota, pode ser um pontinho para cima, um pontinho para baixo. Né? Gramática, 100%. Eu achei um errinho de vírgula aqui, uma vírgula, isso aí nem dá para considerar um erros. Ah, também tem uma... Tem uma questãozinha de vírgula. Uma questãozinha de uma. Então não descontei pontos, porque o resto do texto está bem pontuado, nota máxima na gramática. Item 2, que basicamente é a estrutura, se as partes estão ligadas ao tema, a introdução e desenvolvimento e a conclusão estão claras, conectadas, também nota máxima. Perfeito. A introdução apresentando o assunto. O segundo parágrafo começou com o conectivo inicialmente, para dar a primeira ideia. O segundo parágrafo de desenvolvimento com ademais, dizendo que é um complemento da ideia do primeiro parágrafo, e a conclusão com portanto. O portanto ele é bem comum, só que ele aparece em redações com nota máxima. É o padrão. Né? Não é criativo, mas traz a ideia de conclusão. Então, perfeito. Então, item 2, a estrutura ali, as partes do texto, tranquilo. Parte 3, os argumentos, 100% também. Bem colocada a argumentação, bem embasada, colocou ali os pontos que embasam a argumentação, as palavras do candidato, então também ficou nota máxima. Item 4, que se refere mais à coesão e à coerência, também perfeito. Eu só tirei os pontos ali no item 5, e daí no total dos pontos, né, ficou 16 no item 5, fechando a nota 96. Porque faltaram algumas linhas. Eu acho que se tivesse escrito as 30 linhas, de repente tinha tirado uma nota 100. Não é que seja tão importante a quantidade, mas é algo que é avaliado também no número de linhas. Então é interessante escrever sempre o número máximo de linhas. E a proposta de intervenção estava completinha, mas o resultado dessa proposta podia ter sido um pouco mais claro para fechar o 100%. Então, mas também alguém, de repente, daria o 100% da nota para a proposta de intervenção. Eu achei que o resultado podia ter sido um pouquinho mais elaborado. Né? Professora Miriam? Foi a mesma coisa. Nos itens 1, 2, 3 e 4, eu também atribuí a nota máxima à candidata.
E no último item, esse que fala da conclusão, concordo também que ficou faltando alguma coisa mais específica. Foi o único momento também em que eu não atribuí a essa candidata a nota máxima. Eu acho que as linhas ali ela poderia ter acrescentado e ter deixado bem mais claro, né? Eu tinha espaço, como a gente diz, né? Ela escreveu 26 linhas, se ela aproveitasse até a 30ª, talvez ela conseguisse, mas isso não, como disse o professor, né? Não tira o brilho, não tira o trabalho excelente feito pela candidata. De repente, se houvesse um outro examinador fazendo essa correção conosco, ele atribuísse 4. Né? Na verdade, eu fiquei pensando, será que atribuo 4? Sim, exatamente, eu também, a mesma coisa. A gente fica, porque é um texto tão bom, mas em nada prejudicou. E eu acho interessante, assim, que nós não comentamos, e talvez muitos candidatos não tenham lido essa base de correção, nós tínhamos 5 competências, né? E cada competência dividida em 4 níveis de correção. Então, o professor Harrison falou depois, um por um, e nesse sentido, assim, o número 1 que fala da norma culta, a Emily foi perfeita, só a vírgula, né? Quanto a atender a proposta, porque a nossa proposta trazia, além do tema educação à distância, mitos, verdades e paradigmas. Então, isso teria que ser apresentado e a candidata trabalhou muito bem. E um detalhe também, tem os 3 primeiros colocados aqui, o 4º, o 5º que ficaram próximos, mas se a gente for analisar os 10 primeiros colocados, dá para dizer que é uma redação nota 100. É que aqui critérios técnicos que acabam tirando alguns pontos, né? Não é que um escreve melhor que o outro, que uma redação está melhor que o outro aqui. Na parte técnica, tirando a subjetividade, a parte técnica, ela acaba fazendo a diferença. Então, é um pontinho para lá, um pontinho para cá, que não quer dizer que seja melhor, mas para um concurso ele faz a diferença. A senhora quer começar com a segunda colocada, Fernanda? Vamos lá, então, Fernanda. Também, né, um texto muito bom. A Fernanda, da mesma forma, inclusive eu atribuí a mesma nota às duas. Um texto em que a introdução elencou os elementos que nós precisávamos. Então, na parte 1, que é a parte da gramática, né, competência 1, eu encontrei 3 errinhos, mas foram tão pequenos, tão insignificantes, né, que eu não direi a nota máxima dessa candidata, eu deixei com 4 também. Mas quando eu digo erros insignificantes, erros são erros, né? Foi uma questão de vírgula, uma questão de pontuação numa citação, e um probleminha que, na verdade, eu também não sei se foi uma questão de... E essa eu não tirei nota por isso, se eu tivesse tirado, aí não teria ficado com 4. Eu não sei se foi na impressão que ficou um erro de concordância nominal, revolução técnico-científica, eu não sei se, na verdade, foi uma falha na impressão. Mas então... Em que linha está essa parte, professor? Na 25. Revolução. E ali para mim não fica claro. Realmente a mesma coisa. Eu também pensei, mas eu não descontei porque eu não sei se foi eu. Exatamente. Então vocês vejam que mesmo nós fizemos as correções, né, distantes, cada um na sua casa, nós terminamos concordando nos mesmos pontos. Então eu não sei. E pelo texto, eu não descontei, porque como não tem nenhum tipo de erro, assim, eu acho que foi por causa da impressão aqui ficou... eu achei que faltou uma vírgula, mas aqui eu não descontei, porque seria um erro de concordância nominal, porque eu também não fiquei na certeza de que fosse uma questão de impressão. Então a introdução foi bem apresentada, o primeiro parágrafo de desenvolvimento em primeiro plano também apresentou direitinho, o segundo, os elementos de coesão em contrapartida, o que a Fernanda já havia dito no primeiro parágrafo, por conseguinte, quando introduziu a conclusão. E da mesma forma que com a redação que ficou em primeiro lugar, eu também achei que faltou alguma coisa mais específica na conclusão. A conclusão aqui, embora seja muito boa, condizente com o texto, ela fica meio que genérica. Então, nós esperávamos que fossem bem objetivas. E a Fernanda aproveitou as 30 linhas, né? Sim. Utilizou as 30 linhas. Mas um texto excelente também, Fernanda. E como o professor disse aos demais que não estão aqui, né, a proposta era que nós elencássemos, escolhêssemos 3 redações, mas tivemos textos excelentes. E, sem dúvida alguma, ficaram muito bem colocados também. Então, a Fernanda também recebeu 95 da minha parte, e só na competência 5, que é da conclusão, que eu
tirei um pontinho, porque também considerei genérica, mas um texto perfeito. Bom, então, posso ver. O senhor quer continuar? Não, pode. Então, a diferença do resultado, gente, 1 ponto. 95 e 96. Não vou ter que pedir desculpa, né, Fernanda? Porque uma nota 95 é top. Qual foi a diferença? Os pequenos erros gramaticais ali que a professora Miriam não descontou, eu descontei um pontinho. Saiu ali um pontinho no item 1, na gramática. E, sinceramente, na hora que eu estava corrigindo, sério, eu fiquei naquela dúvida, com o coração um lado querendo sair cada um, um pedaço para cada lado, porque eu não sabia se descontava ou não. Mas, no fim, eu descontei um pontinho na gramática, foi aí que diferenciou. E o resto, o que a professora Miriam falou, as partes do texto estão bem conectadas, falou sobre o assunto, sobre o tema proposto, bem, uma base boa a partir de citações ali. A conclusão também perdeu um pontinho ali, porque eu também acho que poderia ser um pouco mais objetiva, mas às vezes algumas coisas não ficam tão claras, né, na conclusão, e realmente essa proposta de intervenção é muito difícil, né, professor? É a parte mais complicada e a que mais tira pontos mesmo. Mas, no fim, foi essa a diferença. Enquanto uma teve um errinho de vírgula, aqui teve 3, 4 errinhos no total que eu contei. Em tudo, não? Então foi aí que deu a diferença na nota, né? Mas um texto perfeito também. Não tem... e nós entendemos essa proposta da intervenção, que seja muito difícil, porque pelo menos eu, e imagino que o professor Harrison também, sempre quando nós estamos orientando o aluno em aula, cuidado para que não se faça uma crítica, né, ao governo, cabe ao Ministério da Educação alguma coisa muito... Nós não sabemos quem está corrigindo o texto do outro lado, então nós compreendemos essa questão da intervenção ter ficado genérica. E o concurso é sempre do governo, né? Sempre, né? Então, e mais um detalhezinho também aqui, aí em geral, para o pessoal que quer aprender, quer melhorar a redação. O texto da Emily, ela usou 2 ideias que iam uma ao encontro da outra. Eram 2 ideias que iam na mesma linha. Inicialmente, a demais. Ela usou o conectivo a demais no parágrafo de desenvolvimento para conectar com o anterior. Já a Fernanda, ela foi com ideias contrárias, né? Ela utilizou em primeiro plano e depois ela veio em contrapartida. Isso é interessante, ó, 2 redações que foram diferentes. Uma falou sobre 2 pontos na mesma linha e outra 2 pontos que se contradiziam, eram um contrário ao outro, adversos, né? Então, isso é interessante também. Isso aí tem que ser pensado antes de começar a escrever, né? Antes de começar o texto, pensar, eu vou seguir uma linha falando só por esse lado ou eu vou indicar 2 pontos? Um que se opõe ao outro, né? Isso é um detalhe interessante também, que foi diferente nas redações. E trabalharam brilhantemente, né? Perfeitamente. Eu não sei se essas redações, esses textos, eles vão ficar disponíveis para quem tem interesse em ler. Isso, eu acho bem interessante, né? Esses textos ficarem disponíveis em alguma... Ficarem disponíveis na plataforma, né? Para que deem uma olhada, para quem tem dificuldade com redação, para quem talvez não tenha ficado satisfeito com a sua nota, aí nós colocamos os textos ali sem correção nenhuma, né? Sem comentário nenhum, para que as pessoas leiam. Porque, sem dúvida, são notas que seriam tops, poderiam ser até maiores que essas nos concursos públicos. Com certeza. E a Fernanda, depois, né, claro que não sabia, porque não tem identificação, né, como você sabe, tem só um número aqui, não tem identificação. Depois que eu vi que era da Fernanda, que é do Enem, o ano passado ela tirou, se não me engano, 900 no Enem. Então, é porque realmente o texto é padrão, né, para ver como faz diferença essa prática aí. E a Emily e o Pablo com certeza também vem praticando, porque não se escreve um texto assim, não é só escrever bem, para escrever textos assim tem que ter uma boa prática. E né? Nós não falamos ainda, tem todo um somatório, uma estética perfeita, Exatamente. Margens bem trabalhadas, respeitadas, margem esquerda, margem direita, caligrafia perfeita. Quando a gente fala perfeita, é legível, né? Eu tinha esquecido esse detalhe da estética, os textos muito bem apresentados, realmente. Eu não tinha prestado atenção, não. Nem lembrei desse detalhe aqui na hora, mas realmente a estética é muito boa. São detalhes que na hora da correção nós julgamos e também vão fazer diferença. Um texto todo rasurado, todo borrado, compromete. Sim. E dependendo do concurso, no caso da ESA, da SPCX, que nós temos muitos alunos, vale 10 pontos, vale 10 pontos a apresentação.
No Enem também ele é descontado. Claro, se tiver um errinho com tracinho ali em cima da palavra, tá. Mas ter 4, 5 palavras riscadas, com certeza vai perder, né? E faz o avaliador tirar outros pontos também, né? Porque daí ele já olha aquele texto feio, riscado, ele já não vai avaliar tão bem os outros itens também, né? Bom, a terceira redação do Pablo, aí sim deu uma diferença um pouco maior, né? Eu dei 89, a professora 95, né? Foi. Se eu tivesse dado a mesma nota, eu teria dado empate aí, ó. Aí entrava o júri artístico. Então, aqui, nas duas primeiras não foi tanto, mas aqui já aparece bem mais a subjetividade. Porque a gente lê um texto, eu posso ter achado um texto lindo e a professora Miriam ter achado um texto legalzinho, né? O mesmo texto. Então, foi o que aconteceu nesse aqui, apesar da diferença não ser tão grande. 6 pontinhos não é muita coisa. Não é tanta coisa, né? É que a gente pensa, eu fico pensando aqui porque me dá aquela coisa, né? É o concurso, né? Uma classificação, ficaram 6 pontos que podiam ter dado. Mas isso aí o quarto vai reclamar, daí o quinto também, o sexto também, aí não para mais, o último vai querer o primeiro lugar, daí, né, gente? Então, vamos ver aqui do Pablo, o que foi que eu tirei de pontos dele. No item 1 da gramática, da norma culta da língua, eu não tirei ponto. Só ali o à distância, né, colocou crase, né, isso aí até foi bom aparecer nessa redação, que apareceu em outras, mas foi bom ter aparecido, né, numa dessas aqui, para eu discutir um pouquinho com a professora aqui sobre esse à distância. O livro do Segala fala o seguinte, que a expressão à distância vai ter crase, é usada com crase quando ela está determinada, né? E ele coloca uma observação, e essa observação, Segala, pelo amor de Deus, para que colocar observação em regra, né? Ele coloca a observação de que, atualmente, modernamente, a expressão à distância vem sendo usada com crase mesmo sem estar determinada. Eu sigo a regra. Na hora de pensar na norma culta, eu sigo a regra. A distância é só determinada, só né? Que a distância em casa é só determinada. Perfeito. Aí os autores, o Aurélio também coloca a observação que modernamente ela é aceita, modernamente é usada, que nem o alerta. Né? O alerta, atualmente, modernamente, a palavra alerta é usada como adjetivo, por isso varia. E não como advérbio, por isso a gente Exato. pode. Então, bom, mas a professora concordou comigo então, porque eu descontei. Eu também. Não cheguei a descontar, mas eu marquei como erro. Duas. Não, eu descontei. Né? Então, a distância com crase aqui. Mas é uma palavra que realmente nos engana, e os próprios gramáticos, eles atrapalham um pouco, né? Ainda mais para quem não estuda a fundo, quem não é professor, mas... Então, concordamos, a distância é realmente sem crase. Tem um caso de concordância aqui também, onde apenas A mais ricas possuíam, né? Faltou um S ali, mas eu acho que foi falta de atenção até esse aí. Os parágrafos, eles estão bem estruturados, mas eu descontei um pontinho aqui. Porque eu acho que podia estar melhor, as ideias podiam estar melhor conectadas, o desenvolvimento está mais ligado ao que foi apresentado na introdução. Não fugiu do tema, mas o desenvolvimento não ficou tão ligado, perfeitamente conectado à introdução. E onde tirou o ponto? Foi no item 3, eu acho que o item 3 a senhora deu o máximo ou não? Eu só tirei nota dele no 1. Só no 1? Só no 1. O item 3 foi o que fez a diferença, então. Que aí eu tirei 2 pontos ali, que no final das contas ficou como 5 na nota final. Foi aí que deu a diferença. Eu acho que no desenvolvimento, nos 2 parágrafos apareceram pesquisas, e aí na minha avaliação ali eu acho que podia ter colocado uma pesquisa num, a frase de um pensador, no filósofo, no outro. Pode ter sido um pouco de exagero meu aí, mas na hora da análise eu entendi dessa forma, que faltou um pouquinho de criatividade. Mas assim mesmo, nada grave. Né? Tá padrão o desenvolvimento, são detalhezinhos pequenos aí que eu acabei identificando que não dei a nota máxima. E a propósito da intervenção, a mesma coisa que as outras. A parte mais difícil eu acho que também podia ter sido um pouquinho mais objetiva, ter sido um pouquinho mais clara, mas no mais também um ótimo texto. Eu vou começar então do último item, né, da proposta de intervenção. No meu ponto de vista, ele apresentou algumas
questões, e uma bem atual hoje no Jornal do Almoço, antes de vir para cá, estavam, e no programa da Fátima Bernardes também, de manhã, comentando essa questão do acesso à internet para o pessoal que está fazendo o estudo domiciliar agora, né, esse AD forçado na educação básica. Então, o Pablo sugere aqui que haja um acesso à internet mais facilitado, em locais afastados do meio urbano. Das três, eu achei aquela que mais chegou onde nós queríamos. A minha também, ela ficou a nota mais alta da proposta. Fica meio pontinho ali que eu tirei. De repente fui rígido demais, né, seu Pablo, mas já foi, né? Já foi. Mas, enfim, isso não descaracteriza, né, o bom do texto. E, na verdade, Pablo, o que eu descontei foram questões gramaticais no item 1. Então, além a distância, claro que eu descontei uma vez só, né? Tu repetiste várias vezes a distância sem crase. E assim como o professor Harrison, o professor Segala traz isso como uma nota de rodapé. Nota de rodapé não está na NGB, nota de rodapé não consta como norma culta. Então, eu trabalho segundo essas normas, né? Então, quem é meu aluno, que é o teu caso, e já passou pela crase, sabe que distância e casa só se estiverem determinados. E quando tem, né? E bom deixar claro também, porque muitos estudam com gramáticas, né? Para eles saberem que essas notas do rodapé e observações a regras não são as regras. Não são as Sigam regras. a regra, né? E claro que se nós estamos trabalhando em um concurso que a banca peça um desses autores, um desses teóricos, é óbvio que eu vou aceitar a distância desse jeito, né? Mas no nosso referencial não há, então vamos trabalhar assim. Então, na verdade, eu descontei uma vez só a distância, mas tu colocaste onde no lugar do pois. Eu canso de dizer para vocês, onde, sendo conectivo, ele é pronome relativo e ele retoma lugar, e tu usaste no lugar de um porquê. Acesso às universidades, faltou a crase também, lá no último parágrafo da introdução. E eu não sei, sinceramente, se é um problema na tua grafia, mas na linha 28, informática ficou com M antes do F. Aí eu não sei, eu te descontei também. Eu tinha percebido, eu achei que foi um... Pois sei lá, tá um M tão bem mas grafado mas aqui, é que parece muito mais um M mesmo. Ele tá muito bem grafado para ser um M, né? Então eu te descontei nota aqui. Aí esqueci do adjetivo pátrio brasileiros na linha 22. Adjetivos pátrios, eles são grafados com letra minúscula, eu também te descontei nota. Então, o que fez com que eu te diminuísse bastante a nota no item 1 foram esses errinhos ortográficos, mas o texto perfeito. E como eu disse, dos três primeiros colocados, a melhor proposta da intervenção sob a minha ótica foi a tua. Parabéns. Na minha também foi a maior nota na proposta. Como eu falei, foi o item 3 que tirou, né? E o onde, que bom que a senhora tocou nesse assunto, porque às vezes eu acho que eu exagero nas coisas. Todas as correções de redação eu falo para os alunos. E toda hora falando. E na verdade eu ainda exagero mais ainda porque eu digo, não usem onde. Sempre dá para usar outra palavra no lugar do onde, ele nunca é essencial. Sempre dá para colocar outra expressão, até o em que eu coloque. E evito onde, porque como aconteceu aqui, daí uso o onde errado. Errado, E nós estamos sempre falando, né? Onde não dá ideia de tempo. Eles usam muito como ideia de tempo. Eu estava caminhando na rua onde meu telefone tocou. Não, quando? Aí é uma ideia de tempo. Então, vou seguir agora o professor Harrison, não usem. Eu já digo, se é para usar, usa outra expressão. Vamos radicalizar, então. Não vamos usar o onde. Mas eu acho que é isso, né? E dar os parabéns, né? Para eles, não só para os três, para todos que fizeram, porque é muito boas as redações, né, gente? Redações que ficam em primeiros lugares aí de qualquer concurso público, né? Muito bem escrito, parabéns. Tivemos notas muito próximas dessas três aqui, né? Com certeza. O quarto, quinto ficaram com notas muito parecidas. Muito né? parecidas, bem pertinho. Então, parabéns também, né? Faço minhas as palavras do professor Harrison. Foram textos excelentes. Sigam treinando, sigam escrevendo, porque a tendência agora é que todos os concursos públicos façam a seleção através das redações. E sempre com um peso bem grande, né? E ele quer praticar a redação sempre, praticamente não, ela é eliminatória, né? Porque se eu for sem saber escrever um bom texto, eu posso tirar uma nota altíssima na prova objetiva e não ficar entre os primeiros colocados, nem perto dos primeiros por causa da redação, né? Então, ela é o diferencial dos concursos, né? Com certeza.
Acho que é isso, né, professora? Qualquer coisa, estamos à disposição. E eu também. Qualquer coisa, alguém quer saber da nota, por quê, dos que não ficarem entre os 3 primeiros colocados, entre em contato com o curso aí, pode pegar o número do WhatsApp, pode me mandar que a gente conversa. Tá? Como alguns já fizeram, e a gente conversa ali numa boa. Qualquer coisa, eu saio da cidade, aí fui por uns dias, e depois retorno. Depois a gente já retorna. Então, um abraço, Valeu, pessoal. Um abração.